Olá, meu irmão e minha irmã, pode evangelizar, está no ar. E hoje estou aqui com minha parceira de bancada, Gislana. Oi, Júlio, tudo bem? Mais uma vez aqui nesse encontro, é sempre um prazer. Tudo ótimo. Hoje o nosso Pode Evangelizar especial sobre a comunidade de Santo Antônio. E hoje temos aqui a coordenação e eu vou apresentar a Dona Cláudia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Júnior. E Dona Edinalva. Obrigada, Júnior. E o padre, né, que eu acho que ninguém conhece ainda nesse podcast. Nosso pároco. É o nosso pároco, gente, Padre Elísio, viu? Seja bem-vindo, padre. Obrigado, Júnior, Gislana, Cláudia, Edinalva, o povo que nos acompanha. E para começar, sabendo que vocês são da comunidade de Santo Antônio, né? A gente gostaria de saber quem foi esse Santo Antônio e qual foi esse legado que ele deixou para a nossa igreja. Santo Antônio foi um santo milagroso, né? Fez muitos milagres, né? E até hoje ele faz milagres, né? Inclusive na nossa comunidade aconteceram vários milagres, né? Tem um dos milagres que aconteceu, que foi de uma senhora, né, que já estava desenganada do médico, e nós começamos a rezar, a interceder, e de repente ela disse que o médico ia fazer os exames e que já estava desenganada. E quando foi 2 dias depois, ela me ligou dizendo que o médico passou na sala dela e que recebeu os exames, que os exames já estavam todos bons e que ela já estava de alta. Aí foi muito emocionante. Graças a Deus, né? Por intercessão de Santo Antônio. Intercessão de Santo Antônio. E para você? Santo Antônio assim, é um intercedor de todos os santos e também na vida da comunidade, e todos que recorrem a Santo Antônio os pedidos são atendidos, e é um santo que tem uma popularidade muito grande, principalmente assim nas festas, nos interiores também. Perfeito. E o senhor, padre? Interessante observarmos dois pontos que cada uma trouxe e que pode ser somado a tantos outros, né? A Edinalva falava dos milagres, né, da intercessão. Claudinha traz o tema da popularidade de Santo Antônio. Eu completaria, né, e acrescentaria como legado de Santo Antônio 2 coisas. A experiência do amor e da fidelidade a Deus. Santo Antônio é um santo que nos ensina a confiar em Deus. Eu gosto muito de contemplar na imagem de Santo Antônio o menino Jesus no seu braço, né? É uma confiança total que trouxe o menino como gesto, né, como um sinal desta confiança, desta entrega. É de Santo Antônio que é carregado pelo menino. A gente vê o menino, Santo Antônio carregando o menino, mas é Santo Antônio que é carregado pelo menino. Como todos nós somos sustentados pelo Senhor. E a segunda coisa é o amor à palavra de Deus. Santo Antônio é chamado grande pregador, doutor da igreja, pela confiança, pela leitura e pela pregação da palavra. Somado aos milagres, a popularidade se dá justamente por esta confiança em Deus, que advém de uma intimidade com a sua palavra. Perfeito. E para quem não sabe, a comunidade de Santo Antônio ela fica localizada num condomínio, algo curioso, não é muito comum. E a gente queria trazer um pouco para ouvir um pouco da coordenação sobre como é esses desafios dentro desse contexto. A gente enfrenta um grande desafio lá dentro, porque além de ter católicos, mas também tem muitas de outras religiões. E para a gente estar assim, adentrando na casa das pessoas é difícil, porque nem todo mundo aceita, entendeu? E como você disse mesmo, é um condomínio, é uma coisa fechada, e acaba a gente não podendo se expandir mais lá na igreja. Como minha colega falou, minha amiga falou, né? Realmente é muito complicado. Às vezes tem pessoas lá que se diz até católicos, né? Mas às vezes nunca vai na comunidade, né? Porque às vezes, sempre quando eu saio e que vejo, aí eu sempre estou chamando, olha, tem missa, olha, tem isso, mas geralmente as pessoas não vão, né? Entendeu? Então, assim, às vezes é muito complicado.
Agora eu tenho uma curiosidade, e como é o acesso para quem é de fora? É tranquilo? Tem que falar com os condôminos? Como é isso? Olha, antes até entrava, né? Mas hoje a gente tem que autorizar para que as pessoas possam entrar e participar, né? Geralmente a gente está fazendo uma lista, deixando na portaria. E aí, como o pessoal lá já tem os nossos telefones, aí o que acontece? Quando chega a pessoa, aí ele fala, olha, está chegando fulano de tal para ir para a comunidade. Aí a gente autoriza. Entendi. Agora, dentro do tríduo da festa, foi algo mais liberado? Foi liberado porque já é uma tradição. E eles sabem que acontece, né, de ir muita gente. Entendi. Sim, e pessoas próximas da localidade, no caso, se quiserem participar da missa lá, no caso, entram em contato com vocês para liberar esse acesso, né? Isso. Então já fica bacana para o pessoal de casa também que nos acompanha, às vezes tem um interesse, mora visitar a comunidade, que não é o IDET, né? É. E aí fica com essa informação que pode entrar em contato com vocês. Isso. E aproveitando, eu quero saber que é uma tradição, né, mundial, a tradição dos pães de Santo Antônio. Mas aqui também na nossa paróquia tem a questão das fitinhas do bolo. Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho como foi que surgiu essa ideia da fitinha e também como é que vocês realizam essa questão dos pães de Santo Antônio. A fitinha aconteceu com a partilha do bolo, né? E que tinha muitas pessoas e que Primeiro vamos explicar como é que fica essas fitas dentro do bolo, né? Tem que explicar que tem as fitas. Pronto. É assim, são 8 pessoas, que essas são 6 Santo Antônios e 2 fitas ficam sem Santo Antônio. Sim. E aí, o que nós fazemos? Para que todas as pessoas participem, né, e ficar surpreso, então a gente faz uma numeração de 1 a 100 e todas as pessoas que chegam para a festa entreguem o número, né? E a gente explica que quem for sorteado para o bolo, que são 8 pessoas, mas só 2 têm a fita, que essas pessoas vão ajudar a colaborar com a confecção do bolo. Quer dizer, elas vai ajudar no financeiro para construir um bolo, que acho que é de 1 metro, 1,5 metro, né, Cal? 1,5 metro. 1,5 metro, que é enorme o bolo, né? E aí, pronto, aí a gente faz o sorteio e as pessoas vão pro bolo. E aí, as 6 pessoas que tiraram de Santo Antônio já fica para o ano que vem, já sabendo que é responsável por aquele pela bolo. Doação do bolo, e fica né? mais perto da graça se pegar a medalhinha no bolo? Com certeza. Eu peguei, a primeira vez que eu cheguei no condomínio lá, aí na época foi o padre Walter, ele disse, você tem que ir pro bolo. Aí eu fui pro bolo. E lá trago o Santo Antônio agarrado lá, e aí pronto, ele me pegou e não tem jeito. Assumiu o compromisso de vez, né? Mas é isso. E os pães? Os pães, na maioria das vezes, assim, devido à tradição até dessa multiplicação do pão, né? E que Santo Antônio também foi um dos santos que ajudou a Jesus com o pão e os peixes. E aí, com isso, tem essa tradição de estar doando esse pão. Esse pão, geralmente, as pessoas botam na farinha, guarda, que é uma coisa, diz que para não faltar nada em casa. Realmente, viu, gente? Lá em casa a gente bota na farinha e graças a Deus até hoje. Na minha também. Eu nem deixo sem o pão de Santo Antônio, que é para não correr o risco. É interessante observarmos que o dado da caridade em Santo Antônio é tão forte que é uma expressão da comunidade, das comunidades que celebram Santo Antônio, não somente entender que ele é caridoso, mas se espelhar no santo e buscar viver a caridade, a partilha do pão, a partilha da vida comunitária. Perfeito. E trazendo um pouquinho para o tema do Tríduo e Festa em honra a Santo Antônio, que foi pela sua intercessão, padre. Fala um pouquinho para a gente como é que foi escolher esse tema e também a comunidade. Como então, é que vocês receberam isso? A gente propõe, né? Eu proponho sempre à comunidade, vamos refletindo e rezando juntos,
que o tema nos ajude a experimentar a fé, nos faça crescer na fé, amar a Deus mais, adorar Jesus e abrir-se ao mover do Espírito. Este ano nós tomamos o tema, né, de uma expressão de um hino a Santo Antônio, que é o Se Milagre Desejais, né, o responsório de Santo Antônio. E tem uma frase que diz: se milagre desejais, recorrer a Santo Antônio, verei fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, segue o canto. Eu não vou cantar para o povo não desligar aí a filmagem. E aí o responsório retoma: pela sua intercessão, forte a peste, o erro, a morte. Então, acabamos de sair de uma peste, né, que foi a pandemia, muitas mortes, muita dor, muito sofrimento. E nós, Comunidade de Santo Antônio, Paróquia São Marcos, experimentamos com muita serenidade esse momento, na confiança de Deus. Então, voltamos a Santo Antônio e proclamamos que pela sua intercessão também nós podemos superar os desafios que naturalmente chegam para todos, unindo nossa vida a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Chegamos ao momento mais esperado, eu acho, de todo o podcast. E esse é um pouco diferente, porque ao invés do nosso pode rugir, que como estamos acostumados, né, na nossa novena, o nosso trido de Santo Antônio, nós temos o pode martelar. Vocês podem me dizer por que vocês acham que escolhemos este nome? Pode martelar? Porque Santo Antônio é... Coragem. Coragem. Como é? Martelo dos Hereges. Martelo dos Hereges. Muito bem. E aí eu gostaria de saber qual é o momento que vocês podem dar o pode martelar de vocês, que foi um momento marcante de evangelização nesse trido e festa de Santo Antônio. Para mim, seria a procissão, saindo do conjunto das Mangueiras, né, para entrar lá no condomínio. Eu achei isso, o ano passado nós fizemos, hoje também, e eu acho muito bonito isso, dessa procissão, levar o santo, certo? Para as pessoas verem, lá mesmo no condomínio, muitas pessoas saíram na janela para estar vendo direitinho, e no outro dia estavam até falando nos grupos lá, né, como foi a festa, como foi bonita aquela entrada de Santo Antônio. Chamou a atenção, né, da população. Bastante. Principalmente até lá mesmo do próprio condomínio, que às vezes ficam assim, desconhecem, que não frequenta, mas também tem hora que também eles desconhecem das atividades que nós temos lá. Perfeito. O que merece o seu pode martelar? O que Cláudia falou, né? E o que eu tenho a acrescentar, que pode martelar, são os 4 milagres que aconteceram nesse ano. Que foi maravilhoso, né? As pessoas deram depoimento, o que tinha acontecido, né? E aí, para mim, isso é o milagre de Santo Antônio. Padre? Eu diria, mais uma vez, a interação da vida paroquial, né? Cada noite uma comunidade responsável, convidada. E no dia festivo, solene, né? Dia conclusivo para nós, a presença de toda a paróquia, né? Isso nos gera na comunhão, nos recorda a perspectiva sinodal, de escuta, de colaboração, de compromisso, que deve marcar a vida cristã, como marcou a vida de Santo Antônio, né? Um santo que conviveu com outros santos. Santo Antônio encontrou com São Francisco de Assis, e a partir da vida de Santo Antônio, tantos homens e mulheres tornaram-se santos diante de Deus. É o convite também para nós, que possamos responder ao chamado de Deus à vida e a santidade. Nosso podcast especial, Pode Evangelizar Especial, Trido e Festa de Santo Antônio, fica por aqui. Agradeço muito ao nosso pároco, Padre Elísio, a coordenação, Dona Edinalva, Dona Cláudia, muito obrigado, minha parceira de bancada. E para fechar, um salve, salve, né? Salve, 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 ó Antônio, ouve. A misericórdia, alcançar de Deus. Tchau, povo de Deus. Tchau. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais.
recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Diga-no àqueles que ouviram e diga-nos paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se doentição. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Glória ao Pai, glória ao Filho, ao Espírito Santo também. Glória ao Pai e glória ao Filho, agora e sem fim. Amém. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura